Oi, gente, e aí, como vocês estão? Preparados para o capítulo 9, A Seta da História? Bom, antes de eu começar o capítulo, eu vou compartilhar com vocês alguns números, porque nessa semana o nosso canal fez o seu primeiro aniversário. Isso, 1 ano do Ler para Crer, né? Desse meu canal aqui que eu compartilho as leituras com vocês. E nesse 1 ano nós temos 206 inscritos, então eu agradeço a cada pessoa que foi lá e se inscreveu no canal, que acompanha as leituras, que me manda mensagem, que comenta, fala, nossa, Rô, que bacana esse último capítulo, que legal que foi aquele livro, muita coisa me fez pensar, me fez raciocinar. E essa é a ideia do canal, né? Compartilhar conhecimento por meio da leitura para despertar as consciências. Então, quando alguém me manda uma mensagem e fala, nossa, que legal que foi aquele capítulo, isso para mim é muito importante, né? E as pessoas não só elas assistem o capítulo, como elas realmente pensam sobre cada capítulo e me mandam mensagens refletindo sobre isso. Isso para mim é muito gratificante. Então, hoje estou gravando o 65º vídeo, 65 vídeos no canal, para quem, se vocês perguntassem há 2 anos atrás, não gravava nem áudio no WhatsApp, então é muita alegria, né, trazer toda semana um vídeo aqui para vocês, compartilhar a coisa que eu mais amo no mundo, que é a leitura, que é o conhecimento. Nós tivemos 5.684 visualizações e tempo de exibição em horas, 488 horas. E a média de permanência, né, nos vídeos são 6 minutos. Eu sei, meus vídeos têm quase meia hora, e as pessoas ficam só 6 minutos. Mas para mim já é importante, já é um tempo de atenção importante, e eu acredito que com o decorrer, né, do tempo desse canal, vocês vão ficando mais tempo, vão compreendendo que o conhecimento ele é difícil de ser passado em pouco tempo, né? Ele precisa de mais tempo para tanto para eu compartilhar com vocês quanto para vocês digerirem esse conhecimento, né? Assimilarem o conhecimento que é passado em cada capítulo, em cada livro que eu leio aqui no canal. Então, espero que vocês continuem assistindo, continuem acompanhando e eu só deixo aqui o meu agradecimento para vocês. Muito obrigada por acompanhar o Ler para Crer. Então, né, no último capítulo, a gente falou lá sobre ele e ela, né, o capítulo 8, e a gente fechou a parte 2, né, do livro, que era a Revolução Agrária. Agora a gente vai para a parte 3, que ele traz a unificação da humanidade. E o capítulo 9 chama A Seta da História. Mas antes de eu ir para esse capítulo, eu vou só fazer uma pequena ressalva aqui sobre a questão do feminino, da mulher, porque eu gravei o vídeo e no outro dia eu vi 2 histórias que chegaram para mim sobre violência doméstica inversa, né? Sobre mulheres que batem nos maridos. Então, quando eu digo que a mulher é tão ser humano quanto o homem, é também nesse sentido. Então, nunca pense que aqui no canal eu tô trazendo que eu defenda alguma bandeira excessivamente. Eu trago sempre exemplos diversificados para a gente pensar sobre eles. O que eu acredito é que a gente tem que dialogar sobre tudo e sempre colocar as cartas na mesa. Então, existem sim mulheres que batem nos maridos. Então, tanto existe mulheres muito mais, lógico, que são vítimas, que se você pegar os índices, é lógico que é um absurdo a diferença entre mulheres que são vítimas de violência doméstica e homens que são vítimas, mas que há as duas coisas. Então é importante vocês entenderem que eu não estou aqui, embora eu seja uma mulher, embora eu tenha a minha questão feminina dentro aqui de mim, eu não estou aqui para defender nenhum dos lados, eu estou aqui para pôr em diálogo, para pôr as cartas na mesa, para trazer esse pensamento para vocês, tá bom? Então, feita essa ressalva, vamos para a seta da história. A unificação da humanidade, a parte 3. Então, o que o autor fala? A gente foi se aglomerando, né? Foi criando lá sociedades cada vez mais complexas, e para manter essas sociedades cada vez mais complexas, a gente precisava ter uma cultura. Então, eu vou ler aqui o primeiro trecho, já que ele fala sobre isso.
Mitos e ficções habituaram as pessoas, praticamente desde o momento do nascimento, a pensar de determinadas maneiras, a se comportar de acordo com certos padrões, a desejar certas coisas e a seguir certas regras. Dessa forma, criaram instintos artificiais que permitiram que milhões de estranhos cooperassem de forma efetiva. Essa rede de instintos artificiais é chamada cultura. Então, é a cultura que faz a gente se manter em determinado grupo. É a cultura que faz a gente ter determinados comportamentos desde que nasce. E às vezes você vira um adulto e você fala assim, mas por que eu tenho que seguir isso, né? Então, se você tiver, né, um pouco de pensamento crítico, um pouco de consciência, a gente já sabe que tem um monte de crenças e mitos que já não nos contemplam mais. Eles precisam ser modificados. E é isso que o autor fala, né? Ele fala que até o início, né? Até a metade do século XX, os estudiosos da cultura, eles falavam que as culturas elas eram harmoniosas e permanentes. Já nos dias de hoje, os estudiosos já reconhecem que essa cultura ela está em constante mudança. Ela não é mais permanente nem tão harmoniosa. E na verdade nunca foi. E ele traz aqui 2 trechos que eu achei bem interessante e eu vou ler para vocês eles na íntegra, embora sejam um pouco longos, dessas contradições, né, das culturas. Então eu vou ler um trecho, ele fala sobre a Europa medieval, e um outro trecho falando sobre a questão dos Estados Unidos, da liberdade e da igualdade. Então vamos ao primeiro trecho, o primeiro exemplo. Por exemplo, na Europa medieval, a nobreza acreditava ao mesmo tempo no cristianismo e no código da cavalaria. Um nobre típico ia à igreja pela manhã e ouvia o sacerdote dissertar sobre a vida dos santos. Vaidade das vaidades, dizia o pregador. Tudo é vaidade. Riqueza, luxúria e honra são tentações perigosas. É preciso superá-las e seguir os passos de Cristo. Ser dócil como ele, evitar a violência e extravagâncias e, se atacado, simplesmente oferecer a outra face. Voltando para casa, num humor tranquilo e reflexivo, o nobre vestia suas melhores sedas e ia a um banquete no castelo do seu soberano. Lá o vinho fluía como água, o menestrel entoava canções sobre Lancelot e Guinevere, e os convidados compartilhavam piadas sujas e narrativas sangrentas de guerra. É preferível morrer, declaravam os barões, a levar uma vida de humilhação. Se alguém questionar a sua honra, só o sangue poderá anular o insulto. E o que pode ser melhor do que ver nossos inimigos fugindo e ter suas belas filhas estremecendo aos nossos pés? Então, o autor traz aqui, né? Já havia essa contradição. Então, de manhã eu tô lá na igreja, né, pregando, ouvindo a palavra de Cristo, o cristianismo, e à noite eu tô lá na vaidade, na luxúria. Então, olha só, e era essa mesma pessoa. Então, até os dias de hoje a gente vive, né? E as pessoas falam, é tudo muito polarizado. Não é questão de polos, é questão da gente entender o que faz, o que é importante pra gente, né? O que eu realmente acredito. E não porque eu acreditar nisso ou naquilo, eu deixo de ser uma boa pessoa, sabe? É equilibrar essas contas. Agora eu vou ler outro trecho que ele fala, aí após a Revolução Francesa, a questão da igualdade, fraternidade e liberdade ganhou espaço. E nos Estados Unidos é um dos princípios, né? A liberdade e a igualdade de direitos. Lembra lá na Declaração dos Estados Unidos, da independência dos Estados Unidos? Então, vou ler agora um outro trecho para vocês. A política contemporânea dos Estados Unidos também gira em torno de uma contradição. Os democratas querem uma sociedade mais igualitária, mesmo que isso signifique aumentar os impostos para financiar programas para ajudar pobres, idosos e enfermos. Mas isso infringe a liberdade dos indivíduos de gastar o seu dinheiro como desejarem. Porque o governo deve me obrigar a pagar um seguro-saúde se prefiro usar o dinheiro para mandar meus filhos para a faculdade? Os republicanos, por outro lado, querem ampliar a liberdade individual,
mesmo que isso signifique que o abismo entre renda dos ricos e dos pobres aumentará ainda mais e que um grande número de cidadãos norte-americanos não terá condições de pagar pelo seu seguro-saúde. Então, lá também tem essa contradição. Eu vou até deixar um vídeo aqui na descrição, que é do Átila Yamarino, que ele fala sobre isso mesmo, o paradoxo dos Estados Unidos e o SUS. Então, lá não existe um sistema único de saúde. E se uma pessoa ficar doente, ela pode ir à falência pelo dinheiro que ela vai gastar se ela realmente ficar doente e precisar de um tratamento médico prolongado. Então, vou deixar na descrição aqui para vocês. Aí ele continua falando sobre essas questões. Então, essas tensões sempre existiram entre, né? Como que eu vou garantir a igualdade, mas ao mesmo tempo a liberdade? Como eu vou garantir a fé, mas ao mesmo tempo me divertir numa festa? Então, eu vou ler mais um trechinho aqui para vocês. Se tensões, conflitos e dilemas irremediáveis são um tempero de todas as culturas, um ser humano pertencente a qualquer cultura específica deve ter crenças contraditórias e ser dilacerado por valores incompatíveis? É uma característica tão essencial a qualquer cultura que até recebeu um nome: dissonância cognitiva. A dissonância cognitiva é com frequência considerada uma falha da psique humana. Na verdade, trata-se de uma qualidade vital. Se as pessoas não fossem capazes de ter crenças e valores contraditórios, provavelmente seria impossível construir e manter qualquer cultura humana. Então, o que é, né, a dissonância cognitiva? Né? Tudo que é cognitivo é relacionado ao conhecimento. A dissonância é como se fosse uma perturbação, uma coisa que está incomodando ali, né? Tudo que é diz é uma dificuldade. Esse prefixo diz, ele traz uma dificuldade. Então, é uma dificuldade de sons ali. As vozes que a gente escuta na nossa mente, elas estão destoando. E isso relacionado ao conhecimento. Só que se não houvesse essa contradição, as culturas não evoluiriam, né? Com o decorrer do tempo, porque elas evoluem por essas contradições mesmo. O que me servia há 20 anos atrás não me serve hoje. E de repente o que me serve hoje não vai me servir nem na semana que vem, porque eu já vou ter mudado alguns conceitos aqui dentro de mim. Então é importante a gente estar sempre refletindo sobre isso. E esse capítulo, entre os que eu li até agora, eu achei que foi um dos mais agradáveis, porque ele traz essa questão mesmo, né, que a contradição, a contradição, as tensões, os conflitos, eles não são necessariamente negativos, eles são positivos, porque eles fazem a gente analisar aquilo que é bom pra gente e tentar mudar o que não é. Então, aí ele fala, pra gente ter esse olhar, é importante a gente fazer o quê? Se distanciar. Então, ele traz um trecho aqui que ele fala como se a gente fosse um satélite de espionagem e estivesse vendo a Terra de cima, de longe, e observando, não por décadas e séculos, né, mas por milênios, como que os seres humanos se desenvolveram nessa linha. E aí ele fala que a gente caminha para uma unidade. Então, até lá nos princípios da história, ele fala que haviam vários mundos, né? Mundos distintos. Tinha lá o mundo afro-asiático, que incluía a Europa, tinha o mundo da América, tinha o mundo da Austrália, tinha o mundo da Oceania. Então, tinha alguns mundos que não tinham acesso, né? Ele fala da ilha da Tasmânia, que é uma ilha próxima à Austrália, que ela ficou sem contato humano por muito tempo. Então, eles viviam lá e eles não tinham contato com outras culturas, com outras pessoas. Então, cada um vivia no seu mundinho. Até que houve a expansão marítima, né? A Afro-Ásia, né? Ela se expandiu e ela chegou às Américas, ela chegou à Austrália, e aí ela teve essa grande expansão. Então, ele fala que a gente caminha para uma unidade dentro disso. Então, as culturas se expandiram. A gente até fala, né, que o Brasil hoje em dia, né, é reconhecido que ele não foi descoberto, ele foi invadido e foi nos imposto uma cultura, né? A cultura europeia, ela foi imposta pra gente. A gente tinha uma cultura dos índios aqui já, e essa cultura ela foi sobreposta pela cultura europeia. E aí eu vou ler o trecho que ele fala que essa expansão, ela levou séculos para ser digerida, né? Vou ler aqui para vocês, que é bem legal.
O gigante afroasiático levou vários séculos para digerir tudo o que havia engolido, mas o processo era irreversível. Hoje, quase todos os humanos partilham do mesmo sistema geopolítico. O planeta inteiro está dividido em estados reconhecidos internacionalmente. Do mesmo sistema econômico, as forças do mercado capitalista moldam até mesmo os rincões mais remotos do globo. Do mesmo sistema jurídico, as leis internacionais e os direitos humanos são válidos em todos os lugares, pelo menos em teoria. E do mesmo sistema científico. Os especialistas do Irã, em Israel e na Austrália e na Argentina partilham dos mesmíssimos conceitos quanto à estrutura dos átomos e ao tratamento de tuberculose. Então, o que ele fala, né? A cultura se expandiu de uma forma e a gente conseguiu, né, que isso seja igual no mundo todo, algumas coisas. A cultura global única não é homogênea. Então, existe uma cultura global, existe uma organização aí global, mas ela não é homogênea. Assim como um corpo orgânico único contém vários tipos diferentes de órgãos e células. Nossa cultura global única contém tipos diferentes de povos e estilos de vida, de corretores de ações de Nova York a pastores afegãos. Mas todos estão intimamente relacionados e influenciam uns aos outros de inúmeras maneiras. Então, aqui a gente vai falar dessa questão, né? Conforme foi expandindo e as culturas foram se integrando, né? Então, como ele disse, né, o gigante levou um tempo para digerir. Então, na verdade, mesmo que alguma cultura tenha se sobreposto a outra, fica resquícios daquela cultura anterior. Então, a gente tem aí uma miscigenação de culturas, né? Uma mistura de culturas. Elas não se apagam totalmente, né? Fica aqueles resquícios. E aí isso resulta em várias coisas. E um exemplo que ele traz aqui é a cozinha étnica, né? Ele traz aqui um exemplo de coisas que a gente acha que é comum em determinados lugares e que, na verdade, nem são daqueles lugares. Eu vou ler o trecho para vocês verem que engraçado que é isso, que engraçado e interessante. A cozinha étnica é um exemplo, né? Em um restaurante italiano, esperamos encontrar espaguete com molho de tomate. Em restaurantes poloneses e irlandeses, muita batata. Em um restaurante argentino, podemos escolher entre dezenas de cortes de carne bovina. Em um restaurante indiano, pimentas fortes são incorporadas a quase tudo. E o destaque de qualquer cafeteria suíça é o chocolate quente cremoso servido com uma montanha de chantilly. Mas sabe o que acontece? Nenhum desses alimentos é originário dessas nações. O tomate, pimenta e cacau são de origem mexicana e chegaram à Europa e à Ásia apenas depois que os espanhóis conquistaram o México. Júlio César e Dante Alighieri nunca enrolaram espaguete coberto de molho de tomate com seus garfos. Os garfos nem haviam sido inventados naquela época. Guilherme Tell nunca experimentou chocolate e Buda nunca temperou a comida com pimenta. As batatas chegaram à Polônia e à Irlanda há pouco mais de 400 anos. O único bife que se podia obter na Argentina em 1492 era o bife de lhama. Então, olha só como é engraçado isso, né? A gente acha que são tradições, mas não são tradições. Aí ele vai dizer exatamente isso, que não existe mais culturas autênticas, culturas puras, né? De raiz. Aquela que você pode falar assim, nossa, essa cultura ela não teve influência de outra cultura. Não, tá tudo misturado, gente. Aí a gente acha que é comum daquele lugar e de repente não é. Vou ler aqui, e aí ele traz esse capítulo, ele é bem curtinho, e aí ele já traz a conclusão do capítulo, que é o que a gente vai ver nos próximos 3 capítulos. Então, para tornar essa organização, essa cultura mais global, ele fala que tem 3 coisas, 3 ordens imaginadas que se tornaram basicamente universais, que é o dinheiro, a política e a religião. Então, por questões de monetárias, né, a economia, ela é globalizada, a política e a religião. E é o que a gente vai ver nos próximos capítulos. Então, eu vou ler aqui o último trechinho desse capítulo de hoje.
Todas as ordens imaginadas que as pessoas criavam tendiam a ignorar uma parte considerável da humanidade. Então, até enquanto estava lá os homens separados em seus mundos, a gente acreditava que existiam os nós e eles. Nós e eles. Até hoje ainda existe, tá, gente? Tem o nós e o eles. A gente acha que a gente não precisa cooperar, mas a verdade é que a gente precisa sim cooperar entre nós para a gente acreditar que vai existir ainda uma humanidade no século 22, que ainda vai, porque o século 22 ele vai existir. Agora, se o ser humano vai estar vivo lá, é que a gente não sabe. Então, o primeiro milênio antes de Cristo testemunhou o aparecimento de 3 ordens potencialmente universais, cujos devotos pela primeira vez podiam imaginar o mundo inteiro e a raça humana inteira como uma unidade governada por um único conjunto de leis. Todos eram nós, pelo menos potencialmente. Não havia mais eles. A primeira ordem universal a surgir foi a econômica, a ordem monetária. A segunda ordem universal foi a política, a ordem imperial. E a terceira ordem universal foi a religiosa, a ordem das religiões universais, como o budismo, o cristianismo e o islamismo. Então, é o que a gente vai ver aí nos próximos capítulos, né? Essas ordens e como o autor traz cada uma delas. Aí, como ele já traz essas 3 ordens, eu vou deixar aqui como dica para vocês, além do vídeo do Átila, eu vou deixar um vídeo que vai falar sobre dinheiro, que é do canal Favelado Investidor. Como a gente está falando aí dessa dissonância cognitiva, como que você vai imaginar, né, um favelado que é investidor? Então, tem sim um canal e esse cara ele já deixou de ser favelado já tem um tempinho, mas é bem interessante o canal dele, vale a pena vocês verem. Então, vou deixar só um vídeo para vocês conhecerem, é bem legal porque nesse vídeo ele traz dicas dos livros que mudaram a chavinha dele, né, que a gente fala muito de virar a chave, então ele traz dicas dos livros, vale a pena assistir. O outro vídeo que eu vou indicar para vocês, que é dentro da política, que eu já indiquei em outros vídeos, né? O Tempero Drag, né? Que é o canal da Rita Von Hunt, que é uma drag queen que fala de política. E nesse vídeo que eu vou deixar para vocês, ela fala sobre furar a bolha. E por coincidência, no vídeo do Favelado Investidor, ele também fala de furar a bolha. Porque que a gente pensa? As culturas, elas estão lá, nas suas bolhas, né? Mas será que realmente eu aqui do meu lugar, eu não posso ascender para um outro lugar? Ou eu não posso mudar de cultura? Né? Então eles falam sobre isso, sobre você estar assim num lugar, mas você poder mudar desse lugar. Então ela fala sobre política nesse vídeo. Ela tá com a Sabrina Fernandes, que é de outro canal bem legal, que é Tese 11. Então é sobre política. Não é um tema que eu domino, mas é um tema que eu acho válido, que a gente precisa sim discutir. E elas discutem muito bem sobre isso. Então, vou deixar um vídeo delas aqui, do Tempero Drag. E o outro é sobre religião. Aí eu vou deixar um vídeo de um umbandista, o Alexandre Comindo, ele é da Umbanda, e ele fala sobre Bíblia. Então ele fez uma série de vídeos, mas eu vou deixar só o número 2, porque ele vai trazer sobre mitos. E como esse livro ele fala bastante sobre a questão dos mitos e das crenças, eu vou deixar o vídeo número 2 da série, né, A Bíblia na Umbanda, do Alexandre Comino, para vocês entenderem como existem aí várias contradições, né, várias dissonâncias cognitivas nessas dicas que eu tô trazendo para vocês. Então a gente tem aqui um favelado investidor, uma drag queen que fala sobre política e um bandista que lê a Bíblia, né? Então, pensem sobre isso, raciocinem, assistam os vídeos, porque a gente precisa colocar essas coisas em diálogos, a gente precisa quebrar tabus, a gente precisa parar de achar porque o outro acredita em determinada coisa, ele não tem valor porque é diferente do que eu acredito. Não. Todos temos valores, todos temos conhecimento. Eu acho que o que a gente tem que pensar é que, assim, o que eu acredito não pode ferir o outro, né? Machucar o outro de qualquer forma que seja. Ou fisicamente, ou mesmo por palavras, ou psicologicamente. Porque, às vezes, quando eu acredito em alguma coisa e eu quero me impor sobre o outro, eu sou tão dura nas minhas palavras que eu posso machucar o outro. Então, é importante que a gente
conheça outras coisas, que a gente abra a nossa mente para o conhecimento e entenda que cada pessoa escolhe o seu próprio caminho, né? Então, essa é a seta da história. A gente caminha aí para a unidade, é o que o autor traz, e a gente tá, né? A gente vive num mundo globalizado, mas essa unidade traz um monte de contradições. Então, em que lugar que eu tô nessas contradições? O que eu realmente acredito e aonde eu vou caminhar? É essa a pergunta que eu deixo desse capítulo, que eu achei menos dolorido do que os outros, mas vamos ver o próximo como que vai ser, porque eu tô realmente lendo cada capítulo a cada semana para compartilhar com vocês. Então, não sei nada do próximo capítulo. Até a semana que vem, tá bom, gente? Um beijo e espero vocês por aqui.